Jerusalém. Então vamos ler do verso 17 ao verso 40 e vamos entender o que Deus quer nos ensinar, ou o Espírito Santo quer nos ensinar na leitura, na exposição dessa narrativa. Diz assim o texto: Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros, se reuniram. E, tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmãos, há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, está no capítulo 15, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Agora vamos à segunda cena do texto aqui. A primeira cena é Paulo com a igreja de Jerusalém, lá com os judeus de lá, com os irmãos de lá. Agora vamos para a segunda cena aqui, que Lucas vai narrar aqui a partir do verso 27 até o final do capítulo, verso 40. Quando já estavam por findados 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, provavelmente de Éfeso, por onde Paulo passou nas suas viagens, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo e o Efésio em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo, coisa que Paulo não fez. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amontoada. Então este, levando logo soldados e centuriões, então aqui tem muita gente, centuriões é o chefe de 100 soldados, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Então ele foi muito espancado, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que alguns tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto?
Paulo respondeu: eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Então, Paulo falou com o centurião romano em grego, ou provavelmente em latim, que era a língua de Roma. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal, e o povo fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, então vai entrar aqui no capítulo 22, então vem todo o discurso de Paulo no capítulo 22, vai ficar para a próxima exposição. Nós vamos apenas expor do verso 17 ao verso 40. Então vamos fazer aqui eu vou trazer aqui uma introdução a respeito do texto, da nossa exposição de hoje, vou entrar no contexto, e vou entrar depois nos pontos que nós vamos tratar dessa narrativa aqui de Lucas, né, escrevendo aqui esse lindo capítulo aqui. Introdução, irmãos. O chamado para andar com Deus sempre teve propósitos distintos e desafiadores definidos pelo Senhor. Sempre. No Velho Testamento encontramos esse propósito, desafio em Deuteronômio 6, versos 4 e 5, que diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Em Deuteronômio 4, 6, de 4 a 5, o propósito é ouvir o Senhor e o desafio é amá-lo de todo o coração. Observe que o desafio para amar o Senhor depende de ouvi-lo. Ouvi-lo é conhecê-lo. Só amamos aquele que conhecemos. Só conhecemos aquele que ouvimos a respeito. O amor ao Senhor, conforme a narrativa do Velho Testamento, implica em alegria, dor e sofrimento. Olha a vida dos profetas. Olha a vida dos servos do Senhor exposta no Velho Testamento. Abre Hebreus 11 e leia o capítulo. Você vai ver justamente isso aqui lá. Aqueles que ouviram, amaram e sofreram as consequências da alegria por conhecer o Senhor e da dor e do sofrimento por causa da perseguição. No Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta o propósito e desafio para a igreja em Mateus 16, 24. Então disse Jesus, diz o texto, a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Em Mateus 16, 24, o propósito é ouvir Jesus. Disse Jesus, olha lá, a mesma coisa de Deuteronômio 6, 4. E o desafio de amá-lo é apresentado em 3 atitudes: negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Isso resume o amor a Cristo, no contexto aqui. Então, o amor ao Senhor, conforme a narrativa do Novo Testamento, implica em alegria, dor e sofrimento. Olha para a vida de Jesus e depois para a vida dos discípulos e agora para a vida de Paulo. Se encaixa direitinho isso aqui, esses princípios. O que nos impacta na realidade do chamado gracioso do Senhor, tanto na antiga como na nova aliança, é a revelação graciosa de que o sofrimento e a fé são dons da graça de Deus em Cristo. Devemos observar no contexto da narrativa bíblica que não é qualquer sofrimento, mas o sofrimento por amor ao Senhor e a Cristo, de todo o coração, razão e força. Então o texto está dizendo isso aqui: o amor, a minha devoção ao Senhor em sua plenitude, em sua honestidade, vai provocar perseguição e dor e sofrimento na minha vida, como foi na vida do servo do Senhor. O sublime sofrimento bíblico está fundamentado em nosso fiel e incondicional amor a Cristo, e não em nossas mazelas e pecados. O sofrimento por causa dos nossos pecados e mazelas é o juízo de Deus nos chamando ao arrependimento e à mudança de atitude. Então, é para que fazer a diferença, né? Quando você está sofrendo por amor a Cristo, e quando você está sofrendo por causa dos seus pecados. São 2 sofrimentos distintos. Distintos. A causa de um é nobre. A causa do outro é o chamado arrependimento. Eu vou falar da primeira causa. A perseguição e a dor por causa do amor a Cristo. Agora o contexto do texto que nós vemos aqui. Quando Lucas narra, né,
os fatos de Atos 21, 17 a 40, está dizendo aos seus leitores três fatos claros aqui. Primeiro, fato, desculpe, irmão, o cumprimento das palavras do Espírito Santo para Paulo em Atos 20, 23, quando diz assim, quando Paulo testifica isso. E agora, impelido pelo Espírito Santo, desculpe, irmãos, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, exceto, então havia uma exceção aqui, ele tinha conhecimento desse exceto aqui, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estarão à minha espera. O Rafael, podia baixar um pouco meu volume? Eu falo alto, né? Isso incomoda o meu vídeo, né? Quando está muito alto. Então, nesse texto aqui, Paulo tinha plena convicção do que ia acontecer em Jerusalém, porque foi revelação do Espírito Santo. O segundo fato, revelado por meio da vida de Paulo, nas palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Paulo estava encaixado nesses dois princípios aqui do chamado da vocação de Deus para a vida dele. E o terceiro, Lucas está revelando para seus leitores que a graça de crer e padecer por Cristo é uma realidade do cristianismo fiel. Esse é o tema da nossa exposição de hoje. A graça de crer e sofrer por Cristo. É o que nós vimos aqui na leitura a respeito do testemunho de Paulo. A aplicação para a nossa vida da introdução e desse contexto aqui. Não confunda o autêntico sofrimento cristão com o sofrimento dos filhos de Deus. O sofrimento cristão é por causa da perseguição do mundo hostil, a fidelidade da sua fé e do seu amor a Cristo. O sofrimento do juízo de Deus é por causa do nosso pecado e das nossas mazelas, nos levando ao arrependimento diante de Deus. Não confunda essas coisas. O que eu vou falar aqui hoje é a respeito da graça de crer e de sofrer por Cristo. É o primeiro ponto aqui do nosso sofrimento. Vamos dividir esse texto, irmãos, em 3 pontos aqui. Primeiro ponto, a alegria da igreja de Jerusalém, versos 17 a 20. Segundo ponto, conformados pela graça e pela lei de Deus, versos 21 a 25. E o terceiro ponto, que é o vosso tema, a graça de crer e sofrer por Cristo. Então vamos aqui ao nosso primeiro ponto, versos 17 a 20. A alegria da igreja de Jerusalém. Olha o que diz o texto aqui. Quando chegamos em Jerusalém, e assim, quando chegamos aqui, vê que chegamos aqui está na segunda pessoa do plural. Na primeira, nós. Lucas, Paulo e alguns discípulos, gentios que vieram com Paulo para Jerusalém, que está no verso 16 do capítulo 21. Os irmãos nos receberam com alegria. Então houve alegria ali com a chegada de Paulo. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, Paulo foi se encontrar com a liderança da igreja, Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém. E tendo saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Então, Paulo traz um relatório ali para a igreja. Não é? E eles ouvindo isso, né, isso é a igreja ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram. Então, a gente vê aqui a alegria da igreja ao receber Paulo, né, e a ouvir o seu testemunho, a ver o seu relatório. Né, que os gentios haviam abraçado a fé. O evangelho de Cristo havia crescido ali na Ásia, na Macedônia, em toda aquela região do Império Romano. Lucas, ao narrar as 3 viagens de Paulo pelo Império Romano, narra não só as perseguições sofridas por Paulo e pelas igrejas locais. Ele, de maneira graciosa, resiste ao avanço do Evangelho de Cristo e a alegria que este fato trazia para a igreja do Senhor, no caso aqui, a igreja de Jerusalém. Em meio às perseguições, os irmãos se alegravam, comovidos do Espírito Santo, edificando a igreja do Senhor, elegendo pecadores de várias nações, trazendo estes novos convertidos à comunhão com Deus e com a sua igreja. Então, veja, foi com Paulo gentios, e vão se unir
aos judeus crentes da igreja de Jerusalém. Olha que coisa tremenda isso aqui. A narrativa de Lucas não se resumia apenas às perseguições sofridas por Paulo e às igrejas locais. Ele vai muito além, revelando o impacto do evangelho de Cristo nas cidades, transformando, restaurando e redimindo a vida dos pecadores, gentios e judeus. Era e é o poder transformador do evangelho de Cristo que provoca e ainda provoca a perseguição e o sofrimento à igreja do Senhor. Haja visto o que houve em Éfeso. Paulo quase morre lá em Éfeso, com a pregação do evangelho e com o que houve com a sociedade de Éfeso. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele sabia do sofrimento que ele esperava, mas nem por isso ele deixa de se alegrar com os irmãos da igreja local. O verso 17 diz: quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Isso aqui é tremendo, irmãos, aqui no contexto do texto aqui. Isso aqui é pura graça de Deus e puro movimento do Espírito Santo, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Olha que coisa linda isso aqui. O que o Lucas está revelando aqui para mim, para você e para os seus leitores. A palavra alegria no texto não é algo superficial, efêmero, vulgar ou apenas de aparência. É muito mais que isso. É algo sincero, amoroso, afetuoso, vindo com honestidade e sinceridade do coração. Isso é o que a palavra no grego significa. É uma alegria que envolve os irmãos em afetos sinceros. Então é algo assim do mover do Espírito Santo do Senhor. A igreja de Jerusalém recebeu Paulo e seus companheiros de viagem com afetos de alegria. Em Romanos, capítulo 14, verso 17, Paulo, revelando os fundamentos do reino de Deus, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Olha que coisa linda isso aqui. Então, a igreja de Jerusalém, quando se alegrou ao receber, Paulo estava manifestando e vivendo um dos fundamentos do reino de Deus, a alegria do Espírito Santo. Isso é tremendo, irmão. Aqui no contexto aqui. Em Gálatas 5:22, o mesmo autor de Romanos, que é Paulo, diz o seguinte, a respeito do fruto do Espírito Santo. Ele diz: o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A alegria é o segundo fruto da lista do Espírito Santo. Então, irmãos, em Lucas 21:17, Lucas tem a intenção, ou em Atos 21:17, Lucas tem a intenção de revelar aos seus leitores que o mover gracioso da alegria dos irmãos era o testemunho do fruto do Espírito Santo na igreja. Porque, irmãos, havia perseguição naquele contexto, naquela dimensão, naquela época ali do primeiro século, com relação à igreja do Senhor. Mas mesmo assim, irmão, a alegria movia a igreja ao receber Paulo e ao ouvir o testemunho do avanço do evangelho no mundo, no Império Romano, transformando, convertendo vidas, fundando igrejas e edificando essas igrejas. A manifestação deste fruto na igreja confirmava o mover do Espírito Santo de Deus, edificando a igreja de Jerusalém, independentemente das circunstâncias que ela estava vivendo. Então, o verso aqui 17 a 20 aqui, irmão, é gracioso demais, no contexto da história. A igreja de Jerusalém manifestava graciosamente sua afetuosa alegria ao receber Paulo. O verbo receber, no grego, no contexto, tem implicações profundas. A igreja recebeu Paulo como membro da família cristã, com hospitalidade. O abraçaram, o sustentaram, o suportaram, ouviram, com sincera alegria no coração. Isso é o receber da igreja de Jerusalém. O resultado desta afetuosa recepção está narrado por Lucas nos versos 18 e 19. Tendo os soldados, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios no seu ministério. Ouvindo isso, eles o quê? Deram glórias a Deus.
A liderança da igreja, irmão, de Jerusalém, testemunha o que Deus tem feito por meio deles, entre os gentios e os judeus. Toda a liderança da igreja de Jerusalém glorificou ao Senhor. Agora, preste atenção, irmão. Um fato muito interessante aqui, aplicado ao nosso contexto hoje, em relação a muitos pastores, a muitos líderes, apóstolos, arcanjos, esses homens que estão aí e se intitulam, né, com essa titularidade. Né? Isso é uma apostasia, uma heresia tremenda. Observe que a igreja não exalta Paulo, não exaltou. Nem coloca um tapete vermelho para recebê-lo. Nem o hospeda num hotel de 5 estrelas em Jerusalém. Nem oferece um banquete com líderes da igreja local para recebê-lo. Não fizeram nada disso. Eles não glorificaram a Paulo. Eles glorificaram a Deus. Eles reconheceram o mover do Espírito Santo de Deus, edificando a igreja, convertendo pecadores judeus e gentios e avançando o reino de Deus no mundo através da pregação do Evangelho de Cristo, por meio de seus servos, no caso aqui Paulo e seus companheiros. Não há nada de extraordinário em Paulo que o faça merecer os holocaustos da igreja de Jerusalém. Recebido como irmão qualquer, uma pessoa qualquer. Observe a conclusão da liderança da igreja de Jerusalém, depois que ouviram Paulo. Está no verso 20. Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram de todo e todos são zelosos da lei? Você percebe, irmão, olha só. Há dois fatos importantes no verso 20. Primeiro, Paulo é tratado como irmão e não como um superapóstolo para os gentios e judeus. Eles tratam Paulo chamando de irmão. Isso tem a ver com a filiação de Deus, tendo Cristo como mediador dessa filiação. Está muito claro para eles. Segundo, milhares de judeus creram por meio do trabalho da igreja de Jerusalém e da pregação de Paulo em suas viagens. Paulo está aqui no dia de Pentecostes. Era uma festa que chamava, atraía judeus de todo o império ali. É tanto que os judeus que estão na Ásia vão para comemorar o Pentecostes, e esses judeus da Ásia que perseguiram Paulo em Efésio e em outros lugares, é que são os mesmos que estão perseguindo Paulo agora dentro do templo. Mas o fato aqui, irmãos, é justamente isso aqui. Essa questão aqui. A alegria da igreja. O pastor Hernandes, comentando esse texto, usando John Stott, ele diz o seguinte: o louvor de Tiago e dos presbíteros não era forçado, mas espontâneo e genuíno. A alegria do Espírito Santo, ela é espontânea e genuína. Quando nós tomamos conhecimento, né, da graça de Deus, do seu Evangelho se espalhando pelo mundo através da vida dos seus servos. Isso deve gerar alegria no nosso coração. Aplicação desse primeiro ponto para a nossa vida, irmão. A aplicação para a nossa igreja é clara. Primeiro, a alegria do Espírito na comunhão entre os nossos irmãos da nossa igreja e de outras igrejas testifica o fruto da alegria do Espírito Santo na nossa vida. Você se alegra com os seus irmãos? Você se alegra com os irmãos de outras igrejas? Isso testifica o fruto do Espírito Santo da alegria em sua vida. Segundo, a hospitalidade com os servos fiéis do Senhor que nos visitam também testifica o mover do Espírito Santo na igreja. Quando você recebe o irmão de fora, recebe um convidado, um pastor, um pregador, né? Amem, tratem bem, recebam bem. Porque isso é a nossa hospitalidade, isso mostra, isso testifica, né, o mover do Espírito Santo na igreja. Terceiro, a alegria deve mover a igreja em gratidão a Deus quando ela toma conhecimento do avanço do reino de Deus no mundo. Muitos judeus creram, isso fazia alegria ao coração da igreja. Segundo aqui. Quarto, honrar de modo bíblico os missionários fiéis, tratando-os como pessoas normais, não como deuses. Também testifica o mover do Espírito Santo na igreja. Dai honra a quem tem honra. Honra é uma coisa, mas tratar como Deus, isso é questão. Ok? Segundo ponto, conformado pela graça e pela lei. Esse ponto aqui é um ponto mais tenso, versos 21 a 25. Então vamos ler aqui, que diz o texto. Eles foram informados, quem? Esses judeus aqui, esses milhares de judeus aqui que estão aqui na igreja de Jerusalém,
que você ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão, né, que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive em conformidade com a lei. Então, aqui há uma tensão ainda entre esses judeus da igreja de Jerusalém com relação a Paulo pela fofoca, pela fake news que espalharam a respeito de Paulo. E um modo de conciliar, um modo de unificar, um modo de trazer paz para a igreja é Paulo mostrar, testemunhar o seu zelo pela lei. É o que nós vamos ver aqui. Então, nós vamos ver aqui, conformados pela graça e pela lei. A palavra conformar, nesse ponto aqui, significa ser moldado, é um molde. Isto é, receber uma forma. No contexto da narrativa, receber a forma da graça e da lei de Deus. Então, todo crente é conformado à graça e à lei de Deus, sem exceção. Não tem como você ser crente sem essa conformidade com a graça e com a lei de Deus. Agora, preste atenção. Ninguém se molda à graça e à lei de Deus por vontade própria. Você não consegue fazer isso. Os pecadores não têm condição e nem poder para fazer isso. É o Senhor quem nos molda a sua graça e a sua lei, por meio de Jesus Cristo, pela poderosa ação do Espírito Santo na vida do pecador. Atos revela isso de modo claro. Então, esse aqui é o ponto. Quem moldou Paulo a graça e a lei foi Deus. Quem moldou a igreja de Jerusalém e os judeus convertidos foi Deus. Moldou a graça e a lei na vida deles. O verso 20 é claro. Milhares de judeus creram e são zelosos da lei. Creram por meio da graça de Deus e são zelosos da lei de Deus. Estes foram moldados pela graça e pela lei. A graça e a lei têm o mesmo mover do Espírito Santo na vida dos crentes, judeus e gentios, e da igreja de Jerusalém. Então, quando o Espírito Santo se move na nossa vida, irmão, não é só graça, pelo amor de Deus. Eu penso nisso. Ele está se movendo na sua vida por meio da graça e por meio da lei de Deus, as duas coisas. Agora, vamos entender que lei de Deus é essa. Contudo, alguns costumes cerimoniais estavam ainda pendentes e presentes no contexto aqui do texto. Como está aqui no exemplo do texto, a purificação e o voto nazireu, que são leis cerimoniais. Isso aqui, eles ainda estavam presos a isso, mas eram crentes. Acreditavam, foram convertidos pelo Senhor. Mas isso vai sendo tratado conforme a sua caminhada do conhecimento da doutrina. Esse aqui é o ponto. Lucas, nos versos 21 a 26, revela a primeira cena. A tensão entre os judeus crentes e zelosos da lei em Jerusalém, com a pessoa de Paulo. As más línguas propagaram que Paulo ensinava 3 coisas aos judeus e aos gentios. A primeira, apostatarem de Moisés. Falso. Segunda, a não circuncidar os filhos. Falso. Terceiro, a não andar segundo o costume da lei. Falso. Então, tudo era um levante falso, uma fofoca, uma fake news naquele contexto. Essa situação deixou Tiago preocupadíssimo, pois milhares de judeus haviam crido em Jerusalém e Paulo já estava em Jerusalém para festejar o dia de Pentecostes entre eles. Como nós vamos trazer paz e unidade para a igreja? Essa é a preocupação de Tiago. Então, Lucas revela no verso 23 e 24 a decisão tomada pela liderança da igreja de Jerusalém com respeito ao que Paulo deveria fazer e testificar seu zelo pela lei e confirmar que o que se dizia dele era uma mentira, era uma fofoca. O propósito de Tiago para trazer paz e unidade à igreja entre os judeus que creram está revelado no verso 28 e 24b. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive em conformidade com a lei. Mas o que era necessário para Paulo testemunhar para esses irmãos aqui judeus que viviam em conformidade com a lei? Participar do voto de purificação.
Só isso, mais nada. Isso não ia arrancar o pedaço de pau. Isso não ia pôr abaixo a graça de Deus na vida dele. Porque o objetivo era esse, era trazer paz e unidade na igreja, entre os judeus e ele também como judeu. Então Paulo participa espontaneamente, inteligentemente, graciosamente desse mover. Os versos 23 e 24 revelam que Paulo foi conformado pela lei e pela graça de Cristo. No verso 23, temos Paulo custeando o voto nazireu de 4 judeus pobres, é o que diz o verso 23. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então, aqui é o Conselho da Igreja de Jerusalém tomou a decisão. Faça o que vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Aqui eram 4 judeus que fizeram um voto nazireu. Leve estes homens, participe da cerimônia da purificação, é a segunda coisa que Paulo vai fazer, e com eles pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Então, o voto nazireu exigia sacrifício de animais. Como eram pobres, não tinham como custear esse sacrifício. Então, Paulo, como bom judeu, custeia, participa, custeando o voto o custo do voto desses 4 judeus nazireus que fizeram seus votos. E também participa da purificação. No verso 24, temos a conformidade da graciosa lei de Deus na vida de Paulo. Ele participa da cerimônia de purificação para testemunhar na igreja e aos judeus que era zeloso da lei. Sem banalizar o nome de Cristo nem a graça do Senhor. No verso 25, temos a conformidade da graça de Deus na vida dos gentios convertidos, que foram com Paulo também. Olha o que diz o verso 25 aqui. Esses gentios também chegaram na igreja. Aqui Tiago falando. Quanto aos gentios que vieram com você, que estão na comunhão conosco aqui, que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham dessas coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então, para esses gentios, a purificação é essa, para estarem conosco em comunhão. E os gentios se submeteram a tudo isso. Tudo isso. Lei e graça. Lei e graça. Em comunhão aqui, irmão. Isso é tremendo demais. Lucas está revelando ao leitor a graciosidade da lei de Deus para os judeus crentes e a graciosidade da graça de Deus para os gentios crentes. Ambos estavam sendo moldados pelo autor da graça e da lei. Ambos estavam sendo purificados de seus pecados pela graciosa lei e da graça de Deus. Isto trazia ou trouxe paz e unidade na igreja, para evitar divisão e confusão. Na verdade, presta atenção, a Bíblia não separa a graça e a lei, e nem a lei da graça. Nunca separou isso. Nunca. A lei moral e a graça. A lei cerimonial foi extinta com Cristo. Mas a lei moral persiste até hoje. Os princípios morais da lei de Deus estão lá, basta ver os 10 mandamentos. E depois olhar para os princípios do Novo Testamento nas cartas de Paulo e também nos evangelhos das palavras de Cristo. Né? Se tirarmos a graça da lei, a lei condena e mata o pecador sem misericórdia. Por outro lado, se tirarmos a lei da graça, anulamos o sacrifício de Cristo em favor do povo de Deus, a morte eterna vai consumir a todos. Então não se separe a lei de graça. Não se dissocie a lei de graça. É uma comunhão perfeita. Cristo é a perfeita comunhão entre a graça e a lei e a graça. Ele cumpriu a lei de Deus no lugar do povo de Deus, salvando todos da condenação eterna por meio da sua graça. Agora, presta atenção. Cristo só pode salvar o povo de Deus porque cumpriu a lei de Deus. E o povo de Deus é salvo por Cristo porque em Cristo cumpre a lei de Deus. Isso é a sua graça derramada sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Você percebe que Cristo é, de fato, a lei e a graça de Deus para o povo de Deus? Não podemos separar a lei da graça, nem a graça da lei. Não se separa Cristo da lei, nem da graça. É uma coisa só. Cristo, ele representa, ele é a lei e a graça de Deus viva em nosso meio. Paulo afirma em 1 Coríntios 9, 21, que está debaixo da lei de Cristo.
Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Paulo entendia tudo isso de uma forma clara, revelada pelo Espírito Santo. Agora, preste atenção, de fato, Cristo rompeu com a lei cerimonial, pois ele, como Cordeiro de Deus, cumpriu plenamente os ritos cerimoniais da lei com seu sacrifício na cruz. Mas a lei moral de Deus está em pleno vigor hoje e eternamente. A igreja é governada pela lei de Cristo, da graça e a lei moral. E cá estamos nós, cá está a igreja de Jerusalém, cá está o contexto aqui. Porque Paulo aceitou a decisão da liderança da igreja de Jerusalém em participar da cerimônia judaica da purificação? É a pergunta que eu fiz ao texto aqui. E a resposta, irmãos, é muito clara. Ele mesmo dá a resposta em 1 Coríntios 9, verso 20. Ele diz assim: para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Irmãos, Paulo tinha plenamente o equilíbrio das coisas, dos fatos da realidade cristã. Ele sabia dessas coisas. E ele usava isso perfeitamente, sem qualquer constrangimento, sem qualquer culpa de pecado. A sabedoria de Deus na vida de Paulo, o conhecimento da doutrina. Ele sabia disso. E Deus usava Paulo dessa forma, usou dessa forma. Milhares de judeus creram pela sua pregação, pelo seu testemunho. Paulo era um zeloso da lei moral. E, quando necessário, ele participava da lei cerimonial. Como vamos ver aqui, em alguns pontos aqui. Simon Kistemacher, ele comenta esses versos aqui. Agora preste atenção, abre aspas. Na sua tentativa de ganhar os judeus para Cristo, Paulo se adaptou aos costumes judaicos durante seu ministério, sem qualquer peso de pecado. Aqui estão alguns exemplos notáveis. Ele permitiu que Timóteo fosse circuncidado por causa dos judeus. Está lá em Atos 16, 3. Timóteo foi circuncidado. Timóteo era um gentil, não era judeu. Era uma mistura, né? Mãe judia e pai grego. Ele fez um voto de nazireu para expressar sua gratidão a Deus em Atos 18, 18. Precisava disso? Não está vivendo a graça, tá, mas por causa dos judeus, irmãos, isso não arranca pedaços, isso não é pecado. Mas olha que limite de Paulo é o conhecimento de Cristo, o conhecimento da lei. Ele não está aqui extrapolando. Ele não está aqui fazendo um grupo de carnaval para evangelizar no carnaval. Não é isso que está acontecendo aqui. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, irmão. Não se misturam as coisas, não se contextualiza esse nível, esse ponto aqui. O fato aqui é a graça e a lei, é diferente. Ele está dentro do aspecto, do contexto bíblico aqui. Ele se purificou junto com 4 nazireus e pagou suas despesas para a oferta de sacrifício. Acabamos de ler aqui, Atos 21, 23 e 24. Paulo tentou promover a unidade da igreja, fazendo o que fez aqui em Atos com Timóteo e com seu voto nazireu com os judeus, trazendo alguns cristãos gentios da Macedônia e da Ásia para a igreja de Jerusalém. Também ele fez isso. Está aqui no verso 25 aqui. Embora tenha sido acusado de não ensinar a lei de Deus, a lei de Moisés, aos judeus da dispersão, ele voluntariamente pacificou os cristãos judeus de Jerusalém. Trouxe unidade nesse ato dele. Que coisa linda isso aqui, irmão. Eu confesso que esse foi um dos textos mais difíceis de entender isso aqui. E eu percebi que o meu entendimento estava sendo radicalizado, né, pela minha visão religiosa. Eu não conseguia entender a pacificação aqui de Paulo, fazendo isso para trazer paz e unidade à igreja lá em Jerusalém. Irmão, você tem um amigo católico? Você prega para eles? Ele já lhe convidou para ir assistir uma missa católica? Você foi ou você não foi? E aí, você iria ou não? Se você tem maturidade cristã, você vai. Com essa intenção, ganhá-lo para Cristo.
Você convida, agora vamos na minha igreja. Você sabe que tudo que ali é uma heresia. Você sabe disso. Paulo sabia que a lei cerimonial tinha sido, Cristo tinha cumprido isso aí. Mas mesmo assim, irmãos, dentro do seu limite, do entendimento da graça e da lei, ele participou disso aqui. Esse é um ponto que a gente deve ponderar, pensar. Isso dentro da própria igreja também, na relação com nossos irmãos. Lucas, nos versos 20 a 26, quer revelar a seus leitores as intenções de Tiago e Paulo na igreja de Jerusalém. Primeiro, pacificar os judeus de Jerusalém quanto ao zelo pela lei. Segundo, promover a unidade entre os judeus e os gentios crentes na igreja e ele mesmo. Lucas narra na primeira cena de Atos 21 a 26 a luta da liderança da igreja de Jerusalém em promover a paz entre os judeus e a unidade da igreja, na comunhão entre os judeus e os gentios. O Espírito Santo está usando Paulo e Tiago e os presbíteros da igreja para promover a paz e a unidade da igreja em Jerusalém. O objetivo de Filipe era mostrar aos judeus de Jerusalém que Paulo vivia em conformidade com a lei de Moisés e que as acusações contra ele eram falsas. Paulo era zeloso da lei. Sempre foi. Filipe também mostra aos crentes judeus de Jerusalém que os crentes gentios que viviam com Paulo estavam cumprindo a decisão do Conselho de Jerusalém e vivendo em conformidade com as leis impostas por esse concílio aos gentios em Atos 15. Olha o que diz o verso 25 aqui. Justamente isso. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. Essas duas verdades promovem a paz e a unidade da igreja em Jerusalém. Aplicação desse ponto para a nossa vida. A pior coisa que pode acontecer com a igreja é a sua divisão. Essa é a pior coisa. Por temas teológicos. Isso acontece por meio de vários motivos. O principal é a falta de zelo e amor pela lei e pela graça de Deus. Você não conhece, não entende, então é o que você acha, é o que você pensa, e você joga isso e aí começa a ver o rastro de divisão. Porque falta entendimento ao seu coração a respeito da lei e da graça de Deus para viver em unidade com os irmãos, respeitando mutuamente. O que Tiago e Paulo fizeram pela igreja de Jerusalém para promover a paz e a unidade da igreja deveria ser praticado pela nossa igreja. Eles se submeteram à lei e à graça de Deus para promover a paz e a unidade da igreja. É uma lição para nós aqui. Divisão da igreja é a pior coisa possível. Você não tem ideia do que significa isso. Arrebenta com a sua fé, arrebenta com a sua comunhão com Deus. Questões que podem ser apaziguadas, pode haver paz, né? Quando há submissão, né, à palavra do Senhor e a sua graça e a sua lei. Terceiro ponto. A graça de crer e sofrer por Cristo, versos 27 a 40. Lucas, nos versos 27 a 40, narra a segunda cena do capítulo 21 de Atos. Esta segunda cena não tem nada a ver com o que aconteceu entre Paulo e os judeus crentes nos versos 20 a 26. Aqui já é uma outra história. É um outro fato aqui, uma outra realidade. Os versos 27 a 40 se passa dentro do templo, em Jerusalém, e o tumulto é provocado pelos judeus que vieram da Ásia. Provavelmente aqueles que perseguiram Paulo na Macedônia, que perseguiram Paulo na Macedônia não, em Éfeso, em Tessalônica, está ali. São esses crentes, para celebrar o Pentecostes. Esses judeus da Ásia foram aqueles que perseguiram a Paulo em suas viagens pela Ásia, primeira, segunda e terceira viagem. Contudo, o que Lucas narra nesses versos é o cumprimento do que o Espírito Santo já havia dito a Paulo em Atos 20, 22, 23, e a profecia de Ágapo em 21, 11, quando este esteve com Paulo em Cesareia. Ele se amarrou com o cinturão de Paulo e disse, olha, vai acontecer isso ao dono desse cinto aqui, dois sofrimentos. Em Atos 21, 13, Lucas revela o propósito de Paulo em ir para Jerusalém. Paulo diz aos seus companheiros de Cesareia, pois eu estou pronto não só para ser preso, até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Essa era a convicção de Paulo, o seu chamado e a sua vocação. Pregar o evangelho, não importa as circunstâncias. Lucas, ao registrar esta afirmação de Paulo, quer revelar a seus leitores o privilégio da igreja em receber a graça de Cristo, crer em Cristo e sofrer por Cristo. No contexto de Atos, Paulo é a realidade desta verdade, imposta pelo cristianismo de Cristo. A igreja recebeu a graça de crer e sofrer por Cristo. Toda a igreja cristã fiel no mundo recebeu essa graça, irmão, de não só de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Porque é uma coisa natural. Quando você crê em Cristo, segue, você vai sofrer perseguição. Cada sua postura, do seu testemunho, dos frutos que fluem, né, da sua vida diante desse mundo já morto em seus pecados e delitos nas trevas. Porque você testifica a pessoa de Cristo. O cristianismo bíblico é um paradoxo, pois ele contraria os princípios básicos que orientam o pensamento humano e os seus conceitos sociais. Então, o pensamento humano não pode definir, conceituar e dizer como se deve viver o cristianismo no mundo. Não pode fazer isso. É a palavra de Deus que define o que é o cristianismo e como ele deve ser vivido para a glória de Deus. O centro do cristianismo não é o homem, não é a humanidade, não é o mundo, mas unicamente a pessoa de Cristo. Então, Paulo está aqui, irmão, centralizado em Cristo. Estão a ponto de morrer por causa de Cristo. O que Lucas narra nos versos 27 a 40 é assustador, pois revela a lógica humana diante da verdade de Deus e do Evangelho de Cristo, que quebra a lógica religiosa humana. Ela rompe, ela destrói. No verso 27, Paulo, após trazer paz e unidade para a igreja de Jerusalém, está no templo, finalizando a sua purificação com seus irmãos judeus, crentes que pagaram o voto nazireu. Esta atitude de Paulo testifica, testemunha e confirma para os crentes que estão no templo que ele era zeloso da lei. Simplesmente isso. Não precisava mais nada. Mas algo acontece no espaço, no tempo reservado para os judeus. Os judeus que vieram da Ásia, ao verem Paulo, provocaram um tumulto perturbando a mente dos judeus que estavam no templo e se lançaram contra Paulo gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte, aí ele fala aqui de toda parte do Império Romano, onde Paulo fez suas viagens, ainda anda ensinando a todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar e profanou o templo. São acusações totalmente falsas. Totalmente falsas. Os gregos que haviam ido com Paulo não estavam no templo. Paulo estava no templo na companhia de 4 judeus que estavam pagando o voto nazireu. Ele mesmo estava pagando o voto de purificação. Observe que os argumentos destes judeus impiedosos eram argumentos religiosos, referente à lei e ao templo. Tudo que há de mais sagrado para os israelitas. E Paulo estava agindo conforme a lei. Lucas quer mostrar a seus leitores o poder da manipulação religiosa e como a massa que professa a fé desconhece a fé que professa e é manipulada por esses líderes religiosos impiedosos. Olha o que diz o verso 34, quando o centurião pergunta e questiona o que foi que esse homem fez. Na multidão, estavam lá, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade. Então, não havia verdade. Não havia verdade, só havia mentira. Lucas quer mostrar a seus leitores como um pequeno grupo de rebeldes religiosos usa a religião para provocar uma rebelião em nome da religião. Isso, irmãos, está em nosso dia a dia de uma forma tremenda. Igrejas rachando, pastores manipulando a igreja, usando o púlpito, o nome do Senhor e a nomenclatura da igreja para se promover e dominar muito o coração dos fiéis que estão ali.
Lucas quer mostrar aos seus leitores que a maneira de calar a verdade de Deus é matando quem prega a sua verdade. Jesus sofreu na mão da multidão as mesmas coisas. Crucificam, crucificam a multidão dos judeus e gentios naquele contexto da crucificação lá, né, em Jerusalém, sobre Pilatos. Mesma coisa que Paulo está sofrendo aqui. Lucas quer mostrar aos seus leitores que uma causa, mesmo sendo injusta e mentirosa, mas tendo o apoio da multidão manipulada, se justifica. A gente não pode saber quem está falando a verdade, disse o centurião. O centurião lá, Lucas narra isso aqui. Lucas quer mostrar aos seus leitores que a voz do povo não é e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é posse de Deus e não do povo. Isso é um argumento muito usado hoje. Né? Democracia não é a voz de Deus. Comunismo não é a voz de Deus. Parlamentarismo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Ela não se encaixa em nenhum desses regimes. Ela está sobre todos esses regimes. Ela está acima de todos esses regimes. E a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Escuta, ó Israel. Disse Jesus. É muito claro para a gente isso, irmão. Nós não vamos se rebelar com nenhum regime desse. Não tem para quê. Nós vamos, a nossa posição como crente é ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Isso está tudo em sua palavra. Tudo aqui revelado aqui. Não precisa mais de nenhuma revelação. Não precisa mais, não tem mais mistério para a gente. Tudo está revelado em Gênesis e Apocalipse. Pare, leia, clame o Espírito Santo para ter entendimento. Peça ajuda à sua liderança para entender o que Deus está dizendo e aplica a sua vida. Você não precisa de profeta. Você não precisa de visão, de revelação, nada disso. Isso é coisa troncha. Isso não está na Bíblia, não. Porque tudo que Deus nos revelou está escrito em Gênesis e Apocalipse. A gente tem nós temos que ter a disposição de ler e estudar a Escritura. Os versos 30 a 36 do capítulo 21, ligado? Lucas narra o cumprimento profético, a dor e o sofrimento de Paulo por causa de Cristo. Em outras palavras, Deus concedeu a Paulo não só crer em Cristo, mas sofrer por ele. Isso foi dito pela boca de Paulo em Atos 21, 13. Pois estou pronto não só para ser preso lá em Jerusalém, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Para Paulo não era nenhuma novidade que estava acontecendo. Para Paulo não foi nenhuma surpresa o que aconteceu com ele em Jerusalém. Ele tinha plena convicção do seu chamado de vocação diante de Deus e dos homens, do que é crer e padecer por Cristo. Lucas encerra o capítulo 21 do verso 37 a 40, narrando o derramar da graça de Deus na vida de Paulo e por meio de Paulo. No contexto aqui do final aqui do verso, Paulo pede para se defender diante de seus irmãos judeus. Em Atos 22, Lucas narra a defesa de Paulo como judeu e como cidadão romano das falsas acusações. Esse é o nosso ponto na próxima pregação, a defesa de Paulo. Como é que Paulo se portou aqui. Irmãos, tudo isso aqui tem um mover de Espírito Santo. Não tem como a gente não perceber isso aqui. Paulo não foi morto, foi preservado. Ele tinha que ir para Roma, da diante de César, como Deus havia dito. Mas o fato é que a palavra de Deus se cumpre aqui. Foi-nos dado a graça de não só crer, mas de padecer por Cristo. A aplicação desse segundo ponto aqui e a nossa conclusão depois. A aplicação desse ponto aqui é muito clara para a igreja do Senhor e para cada crente fiel. A igreja e o crente fiel foram vocacionados e chamados não só para crer, mas para sofrer por Cristo. A pergunta é: estamos dispostos a conhecer o Senhor Jesus por meio da sua palavra, crer nele e sofrer por causa do seu nome? Claro que o nosso sofrimento
né? Ainda o sofrimento físico, como teve Paulo aqui, mas não só tem expressão da família, porque somos crentes, somos rejeitados, trabalho, nossos amigos, né? Somos motivos de piada. Né? Tudo isso provoca sofrimento em nosso coração, mas por causa de quê? Do seu amor a Cristo. Esse é o ponto. E como é que você revida isso? Perdoando e amando. A gente vai ver aqui no capítulo 22, como é que Paulo procede aqui, nesses seus acusadores aqui. Aqueles que tentaram matá-lo queriam a morte dele. Iam matá-lo mesmo. Se o centurião não chegar lá, ia ser morto lá mesmo. Por falsas acusações. Isso é mentira. Conclusão e aplicação da nossa exposição, irmão. Tudo que podemos guardar desta narrativa é a maneira como devemos entender o chamado e a vocação de Deus por meio de Cristo para a nossa vida. Fomos chamados e vocacionados por Deus não só para Cristo, mas também para sofrer por Cristo, conforme as nossas circunstâncias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja.